Você já sentiu a ausência de Deus como um frio cortante no coração? Já caminhou por horas na escuridão da alma, buscando a luz de sua presença e só encontrou silêncio? É nesse espaço vazio, nesse silêncio que fere, que muitos corações se perdem, esquecendo a cruz e ignorando o chamado ao fogo santo. O missionário David Brainerd, cuja vida e diário ainda ecoam séculos depois, conheceu profundamente essa ferida silenciosa da alma. Ele não apenas a conheceu, ele a viveu, mergulhou nela e, em meio às suas próprias dores, descobriu a intimidade mais profunda com Deus. Brainerd escreveu com tinta de angústia e lágrimas sobre noites em que a presença de Deus parecia distante, quase inatingível, como se o próprio céu tivesse fechado suas portas. Seus registros não são apenas palavras, são ecos de uma alma que sangrava de desejo por santidade, mas que se via fragilmente humana, fraca diante da própria fraqueza. Quantos de nós podemos nos identificar com esse sentir? Quantas vezes olhamos para o céu e o silêncio responde, deixando-nos desnudos diante de nossas próprias limitações? O diário de Brainerd não esconde as suas crises espirituais. Ele relata momentos em que a fé parecia um fio tênue, prestes a se romper. E, no entanto, mesmo nesses vales escuros, havia uma chama que nunca se apagava. A ardente paixão por Deus, a fome de santidade que o consumia por dentro e a coragem de se lançar no trabalho missionário, mesmo quando o corpo fraquejava e a alma chorava. Era como se cada sofrimento, cada angústia silenciosa, fosse um portal para uma intimidade maior com o Senhor. Ao ler suas palavras, sentimos o peso de um coração que carrega cruzes invisíveis, mas também o aroma inconfundível da devoção verdadeira. Brainerd nos desafia a encarar a própria dor com olhos espirituais, a não fugir do fogo, a não temer o deserto. Ele nos mostra que o silêncio de Deus não é ausência absoluta, mas convite à espera ativa, à oração persistente, ao clamor que brota da profundidade da alma. Em cada frase, percebemos o contraste entre o desespero humano e a esperança divina, e é nesse contraste que encontramos lições que atravessam os séculos. Que neste instante possamos abrir nossos corações para a mesma vulnerabilidade que David Brainerd expôs em seu diário. Que possamos aprender que a dor e a desolação podem ser o caminho para uma experiência real e profunda com Deus, e que, mesmo em meio ao silêncio e à fraqueza, é possível experimentar a glória da presença divina, sentida não apenas na alegria, mas também na lágrima que cai silenciosa, no suspiro que se eleva na noite, no desejo ardente que queima no peito. David Brainerd nos lembra que a verdadeira intimidade com Deus não é encontrada na ausência de dificuldade, mas na fidelidade em meio a ela. Seu diário nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossas próprias feridas silenciosas e a entregar cada fragmento de nós ao Deus que não falha, ao Deus que sussurra a esperança mesmo no vale mais escuro. E assim, ao percorrermos sua vida e suas palavras, começamos a compreender que a dor pode ser o caminho, a oração o combustível e a santidade o destino final de uma alma rendida ao Senhor. Do trono veio a voz, da cruz o silêncio que ainda grita. Aquele que persevera até o fim será salvo. Palavras que ecoam nas páginas do tempo, mas que soam como um sussurro quebrado quando o coração está cansado, quando a fé se sente tão frágil quanto uma vela ao vento. O missionário David Brainerd conheceu essa tensão. Ele viveu cada palavra como se Deus lhe falasse diretamente através de seu próprio sofrimento. Cada frase do seu diário era uma oração que tentava arrancar luz do abismo da alma. O versículo ressoa hoje como uma trombeta silenciosa para aqueles que se sentem desolados na caminhada espiritual. A igreja, às vezes, se encontra envolta em rituais, em palavras gastas e promessas repetidas, mas corações permanecem sedentos. O indivíduo se sente preso, como se cada oração fosse lançada em um espaço vazio, sem resposta. É nesse deserto que o versículo lança sua chave. Não é na ausência de luta que a fé se revela,
mas na fidelidade persistente em meio à dor, na espera silenciosa que se torna oração contínua, no gemido que se transforma em súplica e, finalmente, em adoração. Brainerd escreveu com uma sinceridade que queima. Ele não ocultava sua fraqueza, mas a transformava em altar. Ele sabia que o coração humano, por mais ardente que seja, é apenas pó diante da majestade de Deus. E ainda assim o Espírito sopra sobre o pó e faz nascer fogo. Ele nos ensina que o versículo não é apenas promessa distante, mas mapa para caminhar pela noite da alma. Cada lágrima, cada gemido, cada súplica silenciosa se torna fio condutor da presença divina. Quando aplicamos essas palavras à condição espiritual atual, vemos que a igreja muitas vezes caminha entre sombras. Muitos crentes experimentam o silêncio de Deus, o frio da oração não respondida, a sensação de abandono. Mas o versículo se torna lâmpada na escuridão. Ele nos lembra que a perseverança não é simplesmente continuar em rituais ou palavras vazias, mas manter o coração voltado para Deus, mesmo quando ele parece distante. Como Brainerd, devemos clamar com honestidade, derramar a alma como água diante do Senhor e, ao mesmo tempo, confiar que cada suspiro, cada ferida silenciosa é conhecido e contado. O indivíduo que enfrenta crises pessoais e espirituais pode encontrar neste versículo uma chave. A fidelidade na dor é a ponte que nos leva da ausência percebida de Deus à intimidade real com Ele. Cada desafio, cada deserto, cada noite escura da alma é um chamado à entrega completa, ao abandono da própria força e à dependência absoluta da graça divina. Como a aranha que tece pacientemente sua teia, ou o agricultor que planta no solo árido sem ver sinais imediatos de crescimento, a perseverança silenciosa constrói a intimidade com Deus. David Brainerd nos mostra que a oração verdadeira não é apenas pedir, é estar presente diante de Deus em toda a sua fragilidade, é oferecer o coração nu, é permitir que a angústia se transforme em cântico. O versículo-chave nos desafia a enxergar a dor como instrumento de santidade, o silêncio como convite à escuta profunda, e a cruz como ponte entre a fraqueza humana e a força divina. Ele nos convida a levantar os olhos para o céu, mesmo quando ele parece fechado, e declarar que nossa esperança não está na ausência de sofrimento, mas na presença constante de Deus. Ao meditar sobre estas palavras, sentimos o chamado à fidelidade que atravessa gerações. O diário de Brainerd se torna espelho para nossas próprias vidas. Ali, a dor se torna oração, a fraqueza se torna caminho, e a santidade se revela no exercício contínuo da fé. Cada crente, cada igreja, cada coração que enfrenta a desolação, encontra nesta chave bíblica um fio de esperança, uma promessa de que a perseverança, ainda que silenciosa e invisível, nunca é em vão. O versículo ecoa através do tempo e nos lembra que a intimidade com Deus não depende da ausência de dor, mas da coragem de permanecer diante do trono, mesmo quando a cruz ainda grita e o silêncio pesa sobre a alma. É neste lugar, entre gemidos e súplicas, que a fé se fortalece, a esperança floresce e a glória de Deus se revela de maneira tão profunda que nenhuma angústia pode apagar. Como David Brainerd nos mostrou, é no deserto, na solidão e na dor que a verdadeira intimidade com Deus é construída. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A oração se tornou rotina, mas não tem vida. O amor se tornou teoria, mas não prática. Quantas vezes a igreja se levanta para louvar, mas seus olhos estão fechados para o desespero do irmão ao lado? Quantas vezes o indivíduo busca a presença de Deus, mas se contenta com palavras ensaiadas e promessas repetidas, sem derramar a alma na intimidade do Criador? É nesse contraste que o profeta do século XVIII, David Brainerd, se torna mais atual do que nunca. Ele, que caminhou entre o desespero e a glória de Deus, nos confronta com uma verdade simples e dolorosa. A santidade não pode ser simulada, não pode ser disfarçada, não pode ser contida em rituais vazios. A cruz está nas pregações,
mas não na humildade. A palavra é lida, mas não é vivida. O jejum se faz, mas a alma se enche de orgulho. E ainda assim, em meio a esse cenário, a voz de Brainerd ecoa como trombeta. Se a alma não sangra, não há vida. Se a oração não queima, não há fogo. Se a fé não desafia a própria carne, não há santidade. Ele conhecia a fragilidade humana melhor do que ninguém, mas também conhecia a fidelidade de Deus de maneira inigualável. Cada falha, cada distração, cada pecado disfarçado era para ele uma oportunidade de mergulhar mais fundo, de buscar a glória do Senhor com ardor incansável. A cruz está nos livros, mas não nos corações. A palavra é decorada, mas não é internalizada. A igreja caminha com mãos cheias de conhecimento e olhos vazios de compaixão. O indivíduo olha para o altar e vê luz, mas carrega a escuridão dentro. E neste ponto, Brainerd se torna a voz profética. O verdadeiro avivamento não vem do som, mas do sentir. Não vem da multidão, mas do gemido silencioso da alma diante de Deus. Não vem da aprovação humana, mas da entrega total e radical do coração. Ele nos confronta com nossa mediocridade espiritual, com a superficialidade que tenta camuflar a dor, e nos lembra que Deus vê cada sombra, cada mentira, cada armadilha que disfarçamos de devoção. As distrações são muitas. A igreja se enche de eventos, mas se esvazia de oração. O indivíduo se ocupa de fórmulas, mas ignora a entrega. O coração se dispersa em entretenimento, em conforto, em ego, enquanto a alma clama por alimento espiritual. Brainerd, em seu diário, escreve: Ó Senhor, quantas vezes minha alma buscou Ti entre as nuvens e encontrou apenas o vazio de minha própria vaidade. Que o fogo que arde em Ti seja aceso também em meu coração, para que eu não viva em trevas disfarçadas de luz. Ele nos lembra que não há substituto para a intimidade genuína com Deus, que não há atalhos para a santidade e que a dor, quando aceita, se torna instrumento de purificação. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. O sacrifício é celebrado, mas não vivido. A adoração é pública, mas não íntima. E ainda assim, o Espírito continua a soprar sobre os corações dispostos. Brainerd nos desafia a olhar para nossas próprias vidas. Onde está a sinceridade da oração? Onde está a entrega completa da alma? Onde está o clamor que não se contenta com respostas fáceis, que não se cala diante do silêncio, que não recua diante da dor? Ele nos mostra que a verdadeira santidade nasce da dor, da crise, do confronto consigo mesmo, da disposição de se despir de orgulho e egoísmo e se lançar nos braços do Senhor. O diagnóstico profético é implacável. A igreja caminha distraída, o indivíduo se ilude, a alma se perde em ilusões de espiritualidade. A cruz está nas palavras, mas não nas atitudes. A palavra é repetida, mas não internalizada. O coração se enche de rituais, mas se esvazia de fogo. Brainerd, mesmo em seu sofrimento físico e espiritual, não se deixou enganar pela aparência. Ele nos ensina que a verdadeira vida em Deus exige confrontar a própria fraqueza, admitir o pecado, enfrentar o deserto e clamar com sinceridade que transcende as palavras. A cruz está nos púlpitos, mas não nos corações. A santidade é discutida, mas não praticada. O arrependimento é falado, mas não vivido. Brainerd nos mostra que cada distração, cada pecado disfarçado, cada superficialidade é um convite à transformação profunda. Ele escreve: Se minha alma não se consome em Ti, Senhor, então queime-me com Tua presença, quebre-me com Tua justiça, conduza-me pelo caminho do desespero que leva à glória. Ele se tornou voz profética para nós, ecoando através dos séculos, lembrando-nos que a santidade exige dor, a intimidade exige entrega, e a fé verdadeira exige confrontar a própria escuridão. O confronto é pessoal. A cruz está nos livros, nas músicas, nas palavras, mas o coração que não sangra não é tocado. O indivíduo que não se despede do orgulho, da vaidade, da distração,
não conhece a plenitude de Deus. E ainda assim, o convite permanece. Vem, alma cansada, alma distraída, alma perdida. Vem ao deserto, vem ao silêncio, vem à cruz, e encontrarás fogo, encontrarás vida, encontrarás Deus. Brainerd nos lembra que a verdadeira intimidade não é confortável, não é fácil, mas é infinitamente gratificante. A igreja, como coletivo, é chamada a refletir. Há compromisso real com Deus ou apenas aparência? Há entrega ou apenas ritual? Há santidade ou apenas tradição? Cada culto, cada oração, cada atividade deve ser confrontada com a pergunta que Brainerd faria: isso vem de ti, Senhor, ou é apenas eco do meu próprio desejo de ser visto? Ele nos desafia a ir além da superfície, a cavar fundo, a permitir que Deus nos confronte em nossos corações, expondo o pecado, chamando-nos à pureza, conduzindo-nos à total dependência dele. A cruz está nas palavras, mas não nos corações. A santidade é ensinada, mas não vivida, e ainda assim a esperança não morre. Brainerd nos ensina que mesmo em meio à fraqueza, à dor, à distração, Deus permanece fiel. Ele nos desafia a abandonar tudo que nos impede de viver em intimidade com Ele, a confrontar cada pecado disfarçado, a admitir cada distração, a clamar por fogo em meio ao silêncio. Somente assim a alma desperta. Somente assim a igreja se torna testemunho vivo. Somente assim encontramos a profundidade da vida espiritual que Deus deseja. David Brainerd, em suas páginas, nos lembra que o confronto não é destrutivo, é revelador. Ele nos mostra que a dor e a exposição da própria fraqueza não são castigos, mas caminhos para a verdadeira intimidade. Cada distração exposta, cada pecado reconhecido, cada alma que enfrenta a própria escuridão é guiada para a luz que só Deus pode acender. E assim, mesmo no diagnóstico mais duro, mesmo no confronto mais penetrante, surge a promessa de restauração, de santidade, de vida abundante. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nas pregações, mas não nas atitudes. O desespero é ignorado, mas a glória ainda espera. Brainerd nos desafia. Não se contente com palavras, não se engane com rituais, não fuja do confronto. Permita que Deus penetre profundamente, que Ele quebre e transforme, que Ele faça arder o fogo da santidade em seu coração, e que cada sombra seja iluminada pela glória do Altíssimo. E você? Ainda sente o fogo no peito? Ou ele se apagou entre distrações e preocupações? E você? Ainda busca Deus com todo o coração? Ou se contenta com respostas mornas, palavras ensaiadas, hábitos vazios? Quantas vezes olhamos para nós mesmos e percebemos que a chama que outrora queimava tão intensa agora se tornou brasa fraca, quase imperceptível? É nesse momento que a voz de David Brainerd nos alcança através do tempo, atravessando séculos, sussurrando a alma fatigada. Oh, alma, não permita que o desânimo silencie o clamor do teu coração. Se você não arder por Deus, tudo se torna vazio. E você? Já percebeu que o silêncio de Deus muitas vezes não é ausência, mas convite à intimidade? Que a dor que aperta o coração, a solidão que parece esmagar, a angústia que insiste em permanecer, são portas abertas para a revelação de sua presença? Brainerd conheceu esse sentir. Ele sentiu a ausência como ninguém, e mesmo assim, sua alma não recuou. Ele se entregou, despido de orgulho, vulnerável em sua fé, e encontrou na cruz o calor que reacendeu sua vida espiritual. E você? Está disposto a se despir, a se lançar no deserto da própria alma, a encarar suas sombras mais profundas para encontrar Deus de verdade? Ainda sente o fogo? Ou será que sua fé se acomodou enquanto o mundo ao redor rouba sua atenção, sua pureza, sua paixão? Brainerd nos desafia. Se a alma não clama, se a oração não rasga o silêncio, então o coração está morto. Ele sabia que a santidade não é confortável, não é fácil, não é tranquila. É fogo, é dor, é entrega, é lágrima e gemido.
Cada dificuldade, cada crise, cada noite escura é terreno fértil para o Espírito agir, para a alma ser moldada, para a glória de Deus se revelar. E você, está disposto a deixar o fogo do céu tocar sua vida, mesmo que queime o orgulho e a vaidade, mesmo que transforme tudo que é familiar e seguro? O versículo que ecoou como chave profética agora se torna pessoal. Aquele que persevera até o fim será salvo. Mas o que significa perseverar quando a alma grita de cansaço? Quando os olhos se enchem de lágrimas e a fé parece distante? Brainerd nos mostra que perseverar não é apenas resistir, mas clamar, chorar, derramar cada fragmento de si no altar de Deus. É reconhecer que cada lágrima, cada gemido, cada suspiro é contado, conhecido, amado. É permitir que a dor se torne caminho, que o quebrantamento se torne ponte para a intimidade. E você? Está pronto para se permitir quebrar, para se permitir sentir, para se permitir ser transformado? Olhe para dentro. Existe orgulho escondido, distração silenciosa, idolatria camuflada em sua rotina espiritual. Quantas vezes buscamos Deus, mas apenas de maneira superficial, para sermos vistos ou para preencher vazios temporários? Brainerd nos desafia à honestidade. Se a alma se engana, se o coração se esconde, então a luz não entra. Permita que a verdade de Deus atravesse cada sombra, cada canto oculto, cada mentira que você contou a si mesmo. Quebrantamento não é derrota. É abertura para a ação divina. É reconhecimento de que nada em nós pode gerar santidade sem Ele. E você? Ainda sente o fogo? Ou seu coração se acomodou, sufocado por medos, traumas, ocupações e distrações? Brainerd enfrentou doenças físicas, crises espirituais, frustrações e desesperos que pareciam insuportáveis. E mesmo assim, ele manteve a chama acesa, persistiu em oração, confiou na fidelidade de Deus. Ele nos lembra que o silêncio do Senhor não é abandono, mas espera ativa, que cada lágrima derramada no silêncio é semente que germina em vida eterna. E você? Está disposto a esperar, a clamar, a gemer até sentir a presença que transforma, até que a alma encontre descanso no fogo divino? Ainda sente o fogo? Ou prefere o conforto da mediocridade espiritual? Brainerd nos confronta. A alma que não queima não vive. O crente que não se entrega não conhece a profundidade do amor de Deus. A vida sem cruz é sombra, e sombra é morte. Ele nos convida à introspecção profunda, a lágrimas que purificam, a reverência que transforma, a entrega que gera vida. Cada coração que ouve estas palavras é chamado a decidir, permanecer na superfície ou mergulhar no abismo da santidade, confiando que Deus sustenta, cura e renova. O versículo-chave se aplica diretamente à sua dor, à sua angústia, ao seu silêncio. Aquele que persevera até o fim será salvo. Mas a perseverança não é passiva. É ação de alma, clamor de coração, disposição de sangue e lágrimas. Brainerd nos mostra que cada desespero, cada luta interna, cada noite escura, é terreno onde Deus planta esperança, onde o Espírito acende fogo, onde a glória se revela em meio à fraqueza humana. E você está pronto para ser cultivado pelo Senhor, para ser moldado, para ser incendiado pela paixão divina. Permita-se sentir a dor, permita-se chorar, permita-se quebrar. Quebrantamento não é fraqueza, é coragem de enfrentar a verdade, é entrega da alma ao Criador, é reconhecimento de que sem Ele não há vida, sem Ele não há fogo, sem Ele não há santidade. Brainerd nos dá exemplo. Ele chorou, gemeu, lutou, mas nunca abandonou a oração, nunca recuou da cruz, nunca se conformou com superficialidade. E você? Está disposto a seguir o mesmo caminho, a sentir, a gemer, a ser moldado? E finalmente a pergunta ecoa novamente. Ainda sente o fogo? Ou permitirá que ele se extinga entre distrações, ocupações e orgulho? A dor pode ser transformadora, o silêncio pode ser cheio de voz, a cruz pode ser o lugar de encontro com Deus.
David Brainerd nos lembra que a verdadeira intimidade não é encontrada na ausência de sofrimento, mas na entrega completa, no clamor persistente, na fome e sede que não se conformam com nada menos do que Deus. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Essas palavras ecoam como trombetas sobre corações fatigados, sobre almas cansadas, sobre vidas que se acomodaram no conforto do mundo e se afastaram do altar. Cristo chama, suave e firme, terno e implacável. Vem, alma perdida, vem quebrantada, vem como és, mas vem. Não é convite a um ritual vazio, não é chamado a uma formalidade, mas sim a uma entrega real, profunda, que transforma a essência de quem se aproxima. O missionário David Brainerd compreendeu esse chamado como ninguém. Ele não buscou glória humana, ele não desejou aplausos terrenos, ele buscou a cruz, sentiu seu peso, abraçou sua dor e encontrou no sacrifício a fonte de toda santidade e intimidade com Deus. Cristo nos chama hoje exatamente para o que Brainerd viveu: retorno ao altar, ao arrependimento que rasga o coração, à confissão que desnuda a alma. Quanto tempo temos corrido por caminhos fáceis, fingindo santidade, enquanto nossas vidas permanecem longe do fogo? Quanto tempo ignoramos o clamor do Espírito, buscando conforto em distrações, em prazeres passageiros, em fé morna? A cruz nos confronta. A cruz nos exige morrer para nós mesmos, renunciar ao orgulho, à vaidade, ao ego, à segurança ilusória que nos impede de viver em plenitude. O chamado à cruz é também um chamado à morte do eu. Brainerd o experimentou diariamente. Ele sabia que cada desejo egoísta, cada pensamento impuro, cada ambição de reconhecimento humano precisava ser crucificado. Ele sabia que a entrega total significava enfrentar dor, cansaço, rejeição e solidão. E ainda assim ele persiste em suas páginas: Senhor, que eu seja moldado, queimado, purificado, até que minha alma arda em Ti e somente em Ti. Cada palavra é um convite para nós. Não há intimidade real com Deus sem a cruz, não há plenitude sem morte do eu, não há santidade sem renúncia completa, não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Reflita: quantos ainda tentam buscar a luz sem enfrentar a escuridão, a vitória sem aceitar a batalha, a glória sem suportar o peso do sacrifício? Cristo nos chama para o caminho estreito, para o deserto que purifica, para a entrega que nos liberta. E Brainerd nos mostra que este caminho, embora doloroso, é infinitamente recompensador. Cada lágrima derramada na cruz, cada gemido silencioso, cada ato de arrependimento verdadeiro é semeado em terreno fértil, pronto para produzir frutos de santidade, devoção e vida abundante. Retornar ao altar é mais que uma ação externa. É decisão da alma, entrega do coração, clamor que sobe mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando Deus parece distante. Brainerd nos ensina que a cruz não é apenas madeira, é presença viva de Cristo que nos transforma. Ao colocarmos nossas fraquezas, nossas dores, nossos erros aos pés da cruz, experimentamos algo que vai além da compreensão humana. Paz que excede todo entendimento, fogo que purifica, amor que restaura. Renunciar não é fácil. Morrer para o eu não é confortável. A cruz dói. O sacrifício exige. Mas como Brainerd experimentou, a dor é caminho para a glória. Cada renúncia, cada entrega, cada passo na obediência é semente de santidade. Cada lágrima, cada sofrimento voluntário, cada oração sincera se torna instrumento de transformação divina. Cristo nos chama, e suas palavras carregam ternura e peso simultaneamente. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. E você, aceita este chamado hoje? Está disposto a se despir do orgulho, da segurança, da vaidade?
Está pronto para permitir que o fogo do Espírito purifique sua alma, que a dor se torne caminho, que a renúncia conduza à verdadeira liberdade? Brainerd nos desafia a não nos conformarmos com uma fé superficial, com uma intimidade morna. Ele nos mostra que a cruz não é apenas símbolo, é experiência viva, é transformação completa, é caminho para conhecer a glória de Deus de maneira real e profunda. O retorno ao altar exige coragem, exige sinceridade, exige lágrimas que purificam, reverência que transforma, entrega que liberta. Brainerd, mesmo enfrentando doenças físicas e crises espirituais, nunca recuou. Ele nos lembra que cada passo de retorno é recebido pelo Senhor, que cada lágrima derramada no arrependimento é conhecida, que cada coração quebrantado é abraçado pelo Criador. O chamado à cruz é também chamado à confiança. Confiar que a morte do eu não é perda, mas ganho, que a dor é terreno fértil para a glória, que cada sacrifício voluntário é resposta ao amor infinito de Deus. Brainerd experimentou essa confiança diariamente. Ele enfrentou noites de agonia, momentos de desespero, mas cada vez retornava à cruz com renovada devoção. Se minha alma não encontra refúgio em ti, Senhor, então queime-me até que eu conheça a plenitude de tua presença. E você? Aceita deixar que Cristo molde seu coração? Que ele purifique sua mente, transforme sua vontade, conduza cada pensamento e sentimento à rendição completa? A cruz chama firme e eterno, amorosa e justa, convidando cada alma a deixar de lado tudo que impede a intimidade com Deus. O chamado é pessoal, é urgente, é transformador. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Cada lágrima derramada, cada gemido silencioso, cada entrega sincera se torna ponte para a santidade, caminho para a intimidade, experiência de fogo e vida abundante. Brainerd nos mostra que a cruz é lugar de encontro com Deus e o retorno ao altar é ato de coragem, fé e amor. Hoje, Cristo ainda chama. Sua voz atravessa o tempo, alcança corações cansados, almas feridas, vidas dispersas. Vem, alma quebrantada. Vem, coração cansado. Vem ao altar, vem à cruz. E encontrarás fogo, encontrarás vida, encontrarás-me. Que cada um que ouve estas palavras sinta o peso da ternura divina e o chamado à renúncia, à morte do eu e à verdadeira intimidade com o Senhor. Você não chegou até aqui por acaso. Cada suspiro que passou despercebido, cada lágrima silenciosa que escorreu enquanto ninguém olhava, cada instante de inquietação em seu coração, foi caminho que Deus preparou para você. Deus usou este vídeo para despertar você, para tocar o fundo da sua alma, para lembrar que mesmo no silêncio Ele está presente. Mesmo na dor Ele trabalha, mesmo na fraqueza Ele sustenta. A voz de David Brainerd atravessa os séculos e sussurra: se minha alma não arder, Senhor, então consome-me com teu fogo, que cada sombra em mim seja purificada. E é neste fogo que somos chamados a permanecer, a buscar, a viver. O Senhor fala nos murmúrios que atravessam o espírito, nas pequenas evidências que apenas o coração atento percebe. Você sente esta urgência dentro de si? Sente o aperto que desperta lágrimas e gemidos que não se podem conter? É o chamado da eternidade ecoando em seu interior. Cada palavra que você ouviu, cada reflexão, cada gemido silencioso de Brainerd em seu diário, é lembrete de que não há tempo a perder. Escreve aqui abaixo: eu quero voltar. Que estas palavras sejam tua confissão, teu primeiro passo de rendição, teu grito de alma que diz: estou pronto, Senhor, a te seguir com todo o meu ser. Compartilhe com quem ainda está dormindo. Há vidas que caminham distraídas, ignorando o fogo que Deus plantou em cada coração. Há irmãos e irmãs que precisam ser despertados, que precisam ouvir a mesma voz que toca o seu espírito agora. Cada palavra que você recebe pode se tornar semente de transformação para outro, e cada semente pode germinar em santidade, em arrependimento, em intimidade viva com Deus. David Brainerd escreveu: Senhor,
que minha vida não seja para mim mesmo, mas para Ti. Que cada passo e cada suspiro sejam para o Teu louvor. Assim também somos chamados, não para viver em nós mesmos, mas para viver para a glória dEle. Se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu altar também. Inscreva-se em Diário Missionário e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz do Senhor. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Volte sempre, porque há mais do que simples vídeos aqui. Há intimidade, há transformação, há chamado para viver plenamente em Deus. Testemunha aqui. O Espírito ainda me visita. Deixe que estas palavras se tornem ponte entre seu deserto e o fogo da presença divina. Não podemos esperar mais. A cruz continua a chamar. O tempo foge. O silêncio clama. O Senhor nos convida a retornar ao altar, a derramar o coração, a deixar que a renúncia toque cada canto de nossa vida. David Brainerd escreveu: Se a minha alma não encontra refúgio em Ti, Senhor, então queime-me até que eu conheça a plenitude de Tua presença. Que cada lágrima silenciosa, cada gemido contido, cada desejo reprimido de santidade se torne ato de fé, entrega, transformação. A cruz é o caminho. A renúncia é o chamado. A morte do eu é a porta para a vida abundante. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Sente o peso desta verdade e responde ao chamado. Cada entrega sincera, cada lágrima, cada oração intensa se torna ponte para a santidade, caminho para a intimidade, experiência do fogo de Deus em sua alma. Compartilha com alguém que precisa ser despertado antes que seja tarde, porque o que arde em você pode acender outro coração. Agora, enquanto você caminha com Deus e permite que o Espírito transforme sua vida, lembra que esta jornada não é solitária. Aqui, neste canal, você encontra outros que também ouvem a voz, que também buscam o altar, que também estão rendidos. Inscreva-se, permaneça, volte sempre. Cada mensagem é chama viva que ressoa no céu. Cada palavra é espada que corta o engano, cada oração é água que purifica a alma. David Brainerd nos lembra: Senhor, que minha vida não seja minha, mas Tua. Que cada fraqueza seja transformada em santidade, cada silêncio em clamor, cada dor em oração. E assim, você que escuta este chamado sente o convite. Vem, alma cansada, vem quebrantada, vem ao altar, vem à cruz. Compartilhe esta mensagem, escreva teu testemunho, inscreva-se e volte sempre. Há mais do que vídeos aqui, há um chamado profético, um eco do céu, um altar que espera por sua entrega. Que o fogo de Deus desperte cada coração, que o Espírito renove cada alma e que a presença do Senhor transforme tudo. Aqui, cada palavra é vida, cada oração é esperança, cada vídeo é chamado.